Abra a tua Bíblia em 2 aos Coríntios, o capítulo 3, verso 7. 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. Eu percebo que existe um padrão religioso de instabilidade e, por vezes, de mediocridade em grande parte da vida daqueles que buscam ao Senhor. E esse padrão não é novidade do nosso tempo, nem novidade da nossa nação. Esse padrão, na verdade, acompanha a história do povo de Deus, desde o Éden até aqui. E o que a palavra de Deus nos permite compreender e entender é que existe o caminho criado por Jesus para que experimentemos uma glória, uma presença permanente que gere frutos reais e profundos. Para que a nossa vida não seja baseada em experiências esporádicas e ocasionais com Deus, mas de fato vivamos permanentemente com Ele. Eu sou filho de pastor, cresci na igreja, tenho 33 anos de vida de igreja, e tendo 33 anos de vida de igreja, eu posso fazer aqui uma afirmação categórica. Eu já vi milhares e milhares e milhares de pessoas entrarem pelas portas da igreja, terem experiências reais e profundas com Deus, mas da mesma forma como entraram pelas portas da igreja, saíram pelas mesmas portas. Pessoas que de alguma forma experimentaram uma glória, mas essa glória não foi permanente. Pessoas que talvez não saíram necessariamente da congregação, mas vivem ano após ano sem frutos reais de uma vida de intimidade com o Senhor. E esse texto de 2 aos Coríntios, o capítulo 3, o verso 7, o apóstolo Paulo ele traça um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança, falando-nos a respeito daquilo que temos liberado a nós por meio de Cristo. Eu quero conversar com você a respeito disso, mas antes, vamos ler o texto bíblico? 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 7 em diante. A palavra de Deus fala: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Sobre qual sistema o apóstolo Paulo está falando? Sobre o sistema da lei mosaica, gravada em pedras, no qual essas leis não tinham o poder salvífico. Ela apenas tinha o poder condenatório. Não porque elas eram ruins, mas porque elas apontavam para o nosso pecado e não davam a nós a solução. E aí Paulo diz, olha, esse antigo sistema com as suas leis gravadas em pedra terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Repita comigo, desvanecendo. O apóstolo Paulo está aqui deixando evidente que a experiência espiritual que Moisés e o povo de Israel teve na antiga aliança foi uma experiência gloriosa. Porém, essa experiência que veio com tamanha glória, ela era uma experiência que desvanecia, diminuía até se findar, até acabar. Não era uma experiência, não era uma glória permanente, mas uma glória desvanecente. No verso 8, Paulo continua a dizer: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa
em comparação com a glória magnífica de agora. O apóstolo Paulo está declarando algo que eu e você precisamos ouvir com a devida atenção e fé. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês se gloriam nas histórias narradas pelos seus pais, pelos seus avós, pela tradição do povo judeu, que compartilhou uma glória maravilhosa vivida pelo povo, por Moisés, ao topo do Monte Sinai, raios, luzes, fumaça, Shekinah. Vocês ouviram tudo isso então? Tudo isso é incomparavelmente menor com a glória que nos está liberada agora por meio de Cristo Jesus. Portanto, verso 11, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés. Olha para quem está ao teu lado e diga: você não é como Moisés. Como era Moisés? Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, Paulo está falando já na nova aliança, dizendo: até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu que estava cobrindo o rosto de Moisés cobre a mente de vocês. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Percebe? Mente coberta e coração coberto. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, te somos gratos pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui nessa noite como igreja tua. Obrigado, Pai, por nos proporcionar um caminho para a comunhão contigo por meio de Cristo. Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e reconhecemos que tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que não há outro como tu. Seja adorado, Jesus, seja bendito, o nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor Jesus. Jesus, nós te exaltamos e louvamos e somos gratos a ti por nos conceder o Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado por estar aqui no nosso meio nessa noite, falando aos nossos corações, ministrando a nossa vida, transformando-nos de acordo com a sua vontade. E a nossa oração, Espírito Santo de Deus, é: dá-nos entendimento, dá-nos clareza, faça-nos compreender a sua palavra, para que ao fim
desse tempo juntos, sejamos transformados, edificados e possamos acessar essa glória permanente e progressiva que encontramos por meio de Cristo. Fala conosco, Espírito Santo. Dá-nos discernimento e clareza do que vamos ouvir. Oramos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo traz esse assunto à tona no 3º capítulo da 2ª carta aos Coríntios. E é bem importante a gente entender o contexto onde o apóstolo Paulo está tratando isso, porque o contexto vai levar-nos a entender qual é a prática que o apóstolo Paulo está convidando a igreja de Corinto a viver e, por consequência, nós vivermos. No capítulo 2 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo está retratando uma questão que, na verdade, ele já havia tratado na sua primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, elogia a igreja de Corinto por ter tratado um pecado que havia no meio deles. Tal pecado que o apóstolo Paulo havia exortado a igreja de Corinto na sua primeira carta a corrigir. E que, na verdade, na primeira carta aos Coríntios que temos acesso, o apóstolo Paulo que diz que ele já havia falado em outra carta que nós não temos acesso, acerca de um irmão que estava em pecado no meio da igreja. O caso era, havia um homem dentro da igreja de Corinto que estava mantendo uma relação permanente e contínua de incesto com a madrastra dele, esposa do seu pai. E a igreja toda estava fazendo vistas grossas em relação a esse pecado que esse irmão estava cometendo no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz: igreja, disciplinem esse irmão, disciplinem ele, corrijam ele, afastem ele da comunhão, lancem o seu corpo a Satanás, para que a sua alma seja salva. O apóstolo Paulo evoca, encoraja, desafia, direciona a igreja a tratar esse pecado de maneira séria e responsável. E nessa segunda carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo dá o feedback para a igreja, demonstrando que de fato eles trataram aquele pecado e aquele irmão foi restaurado. Glória a Deus por isso. E aí então, no segundo capítulo, o apóstolo Paulo diz: agora, meus irmãos, amem a esse irmão, amem para que ele não se perca. Ele já foi corrigido, já foi disciplinado, já se arrependeu, mudou a sua atitude, se arrependeu do seu pecado. Agora ame a ele, para que ele não se perca em grande tristeza. E dessa forma nós percamos esse irmão tão precioso, que caiu em pecado, mas que já foi tratado e corrigido. E então o apóstolo Paulo começa a falar sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança no capítulo 3. Por qual motivo? O motivo é muito simples. Porque esse irmão e essa igreja poderia cair no equívoco de começar a viver um relacionamento com Deus hipócrita, superficial, performático, que é representado pelo uso do véu. O uso do véu utilizado por Moisés, na verdade, era um artifício que ele usou por conta do medo, do receio e da vergonha que ele carregava, de ter experimentado uma glória, mas essa glória está se desvanecendo. Então ele coloca o véu, meio que para fazer um drama, para que o povo não olhasse e visse seu rosto, que havia perdido a glória de Deus que ele havia experimentado. E aí então o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, na nova aliança não é dessa forma. Na nova aliança nos relacionamos com Deus sob outro regime, sobre outro código de fé e conduta. Agora, algumas coisas que precisamos deixar evidentes a partir do texto, é que o apóstolo Paulo deixa evidente que existe uma glória passageira, mas uma glória
para aquele que vive um relacionamento com Deus superficial e religioso. Tal glória não é permanente, não é salvífica e não é eterna, mas é uma glória. E isso é intrigante, porque na verdade constata o fato de que muitas pessoas que vivem sob a comunhão da igreja, sob os relacionamentos da igreja, podem experimentar uma glória que vem de Deus, mas uma glória que não dura para sempre, uma glória que se perde, uma glória que não está baseada no conhecimento do Senhor, mas está baseada numa experiência passageira e desvanecente com Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: você quer viver uma glória permanente ou uma glória desvanecente? Você quer experimentar uma glória de Deus que permanece, que progride, que avança, ou uma glória que é passageira e que se perde e se acaba? Isso é muito valioso, porque a gente percebe que o relacionamento dos discípulos de Cristo era baseado em um relacionamento de uma glória permanente e progressiva. Os discípulos de Cristo experimentam uma vida com Deus de fé em fé, de glória em glória. E essa glória permanente e progressiva está atrelada à maneira como nos relacionamos com Deus. Porque se nos relacionamos a partir da ideia de utilizarmos véu, de encobrirmos a nossa vergonha, nós até podemos experimentar uma glória, mas essa glória, ela se perde, ela desvanece. Meus irmãos, vivendo tanto tempo em igreja, participando de tantas conferências, retiros e assim por diante, eu posso lhe afirmar a quantidade de adolescentes e jovens que eu já vi na igreja, vindo em um momento de apelo, algo do tipo, na frente, caindo, chorando, se descabelando, experimentando aparentemente uma glória de Deus maravilhosa, mas poucos meses depois, voltando a viver exatamente como vivia uma semana antes daquele retiro, ou daquela conferência. E a pergunta que eu lhe faço é: a experiência desse jovem, desse adolescente foi falsa? Sim ou não? Não! Foi verdadeira. Mas essa experiência que ele teve é uma experiência religiosa, baseada na antiga aliança e não na nova aliança que existe em Cristo Jesus. E aí então Paulo nos instiga, dizendo no verso 8 o seguinte: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Olha aí para quem está ao teu lado e diga: existe uma glória maior para quem vive no Espírito. Existe uma glória maior para quem vive no Espírito. E essa glória está atrelada ao nosso conhecimento de Deus. Você vai perceber que no trecho que lemos de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre tirarmos o véu e contemplarmos ao Senhor face a face. Isso me faz lembrar uma história familiar que ilustra muito bem o que eu quero dizer e o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Você sabe que existe a prática nos casamentos, que cada vez mais está se perdendo, de a mulher usar o véu no momento do casamento. E cada vez mais está se perdendo porque, no fim das contas, nos nossos dias, isso é um teatro. Porque o marido já conheceu muito bem a sua esposa antes do momento do casamento. Não em intimidade, mas conheceu através de fotos, conheceu através de convivência, conheceu através de várias formas, onde o rosto dela é conhecida por ele. Porém, a avó da minha esposa, ela é leta, veio da Letônia. Veio num momento de imigração dos letos para o Brasil,
aonde a avó dela e o avô dela, que até então não se conheciam, eram solteiros, vieram para o Brasil e junto com isso, inclusive, participaram de um processo de plantação de igrejas em vários lugares do Brasil, mas em especial no interior de São Paulo, Rafar, algumas cidades ali do interior de São Paulo e também mais no sul de Santa Catarina. E o que acontece? A avó da Larissa, minha esposa, ela foi para o sul de Santa Catarina e o avô da minha esposa, já falecido, ficou no interior de São Paulo. E naquele tempo, acredite, meus irmãos, não havia rede social. Nem mesmo havia fotolog. As pessoas se relacionavam através de cartas. O correio, ele existia não para entregar produtos da China, mas para entregar cartas, onde as pessoas trocavam escritos, que era tipo um chat, mas era via cartas. Só dizendo isso para as pessoas que nasceram nesse último século. E aí o que acontece? A esposa, a avó da Larissa, era solteira, o avô era solteiro, e eles queriam casar. Mas, como em qualquer igreja, sempre os solteiros dizem, na nossa igreja não tem homem para casar. Apesar de eu não acreditar nisso, ok? Mas é o que eles dizem. E aí a igreja batista, naquele contexto, criou tipo um Tinder Gospel. O Tinder Gospel era um informativo, boletim informativo. Quantos aqui lembram dos boletins informativos? Que a igreja emitia mensalmente. E lá no boletim informativo, que era uma espécie de jornaleco, enfim, interno da denominação, havia uma seção onde os solteiros poderiam se apresentar. Maravilha, né? Dizendo, meu nome é fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho com isso, sonho com aquilo, papapá, e assim por diante. E aí o que acontece? O avô da Larissa se apresentou no Tinder Gospel, no informativo. E esse informativo caiu lá, a milhares de quilômetros no sul de Santa Catarina. E a avó da Larissa, então, pegou o informativo e falou, nossa, que homem interessante. Mas não tinha foto. Só tinha a apresentação dele. Ele se apresentando. Não sabia quem ele era. E ele não sabia quem ela era. E adivinha, eles começaram a trocar cartas. Começaram a trocar correspondência um com o outro. Não enviaram nenhuma foto um para o outro. E então decidiram se casar. Marcaram o casamento sem nunca terem se visto. E aí então, a esposa, a avó da Larissa, entrou no dia do casamento com um véu. E aí então a gente faz entendido o que é o véu. O véu é aquilo que esconde das outras pessoas quem nós somos. O véu nos faz separação. O véu preserva a nossa intimidade, preserva os nossos segredos. O véu, ele esconde a nossa identidade. E aí então, no dia do casamento, na hora que o pastor declarou lá o oficiato do casamento e disse aos noivos, pode beijar sua noiva, aí então o avô da Larissa tirou o véu da sua esposa. Graças a Deus era ela apresentável. Aí a gente conta com a misericórdia do Senhor. Se beijaram, e ali então um conheceu ao outro e se casaram e viveram uma vida longa casados até ele falecer. Essa história ilustra muito bem o que eu quero dizer, por conta de que o uso do véu, que era uma prática judaica, ela era uma prática didática para ensinar o povo de que eles não tinham capacidade moral, não tinham beleza, não tinham nada de atraente para se apresentar diante de Deus. E por isso então, eles só podiam se relacionar com Deus com um véu cobrindo seu rosto. Porque eles não podiam ver a face de Deus e nem Deus ver a face deles.
por conta de que eles carregavam pecados, e isso os separava de Deus, dando a eles uma experiência com Deus, obviamente limitada, fazendo com que, primeiro, eles não fossem conhecidos por Deus, e também fazendo com que eles não conhecessem a Deus profundamente, por causa do simbolismo do véu. Agora, aqui a gente tem um problema muito sério, porque o que Paulo está dizendo é que a glória que nós experimentamos de Deus, ela é proporcional ao quanto nós conhecemos a Deus. E isso é traduzido de outra forma por um teólogo brilhante, o A.W. Tozer, quando ele fala o seguinte: o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Preste atenção. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. A ideia que você tem do Criador define o que você pensa da criação. O que você pensa sobre o Criador define o que você pensa sobre você e sobre a criação do Criador. Isso é tão fato que quando Satanás, na forma da serpente no jardim do Éden, vai tentar de alguma forma levar Adão e Eva à ruína, o que a serpente ataca em Eva e em Adão é o conhecimento que eles têm de Deus. Você não lembra? Eva, por que você não come dessa fruta? O que Eva responde? Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. E aí o que a serpente responde? Não, Deus está enganando vocês. Se comerem dessa fruta, certamente não morrerão. Pelo contrário, Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele. Preste atenção. O relacionamento que Eva, Adão tinham com Deus até então, era um relacionamento pleno e sem véu. Eles conheciam a Deus. Eles sabiam quem Deus era. Eles se relacionavam com Deus intimamente na virada do dia. Eles sabiam que Deus é santo, bom, amoroso, paciente, longânimo, santo, justo, reto, perfeito. Eles conheciam os atributos de Deus. Mas a serpente confundiu a teologia de Eva, lançando sobre Eva um engano a respeito de quem Deus é. A serpente foi a primeira teóloga liberal, que pegou as palavras de Deus, jogou na lata do lixo e disse: não, Deus é o que eu digo para você que Ele é. E isso, obviamente, levou às consequências nefastas que nós conhecemos. Adão e Eva se corromperam por completo, foram amaldiçoados por conta do seu pecado. E dessa forma se afastaram de Deus, sendo retirados do jardim do Éden. E, inclusive, é importante que nós entendamos um pouco sobre Éden aqui, a essa altura do campeonato. Vocês sabem que Gênesis, a Torá de modo específico, ela, por certo, provavelmente, eu creio que sim, foi escrita por Moisés. Moisés, ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, escreve a Torá, o Pentateuco. O relato da criação do Éden é um relato escrito por Moisés, com ele recebendo de Deus a ordem do estabelecimento do tabernáculo. O relato criacional de Gênesis capítulo 1 é um relato que prefigura, ilustra o tabernáculo. E o tabernáculo ilustra o jardim do Éden.
O Jardim do Éden foi criado por Deus para ser o lugar da habitação de Deus. O plano de Deus, meu irmão, minha irmã, não é te fazer prosperar. O plano de Deus não é te fazer casar. O plano de Deus não é te fazer ter uma vida feliz. O plano eterno de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, é habitar entre os homens. Esse foi o desejo de Deus. A Bíblia começa assim e acaba assim. Você percebe Deus criando tudo para habitar no meio dos homens em Gênesis, e percebe a redenção de todas as coisas, a consumação dos tempos em Apocalipse 21, a nova Jerusalém vindo da parte de Deus para que os homens pudessem habitar com Deus e ali então viver eternamente com o Senhor. Portanto, o Éden, ele era a representação desse lugar de intimidade, de relacionamento, aonde o homem e a mulher não viviam com véu, viviam nus e não tinham vergonha um do outro. Não tinham vergonha de Deus, não tinham vergonha um do outro. Logo após a queda, Adão e Eva são retirados da presença de Deus. E algumas coisas são interessantes a gente entender ali acerca da queda. Uma delas, por exemplo, é o fato de que quando eles caem, eles sentem vergonha um do outro. E então Deus providencia algo para cobrir a sua vergonha. A pele de um cordeiro é feita como uma vestimenta para Adão e Eva. Eles saem do Éden. Deus coloca 2 anjos protegendo o Éden, para que dessa forma o tabernáculo de Deus entre os homens pudesse ser protegido. E agora o homem vive um relacionamento com Deus de vergonha, de medo e de insegurança. O homem agora não conhece a Deus e não pode ser conhecido por Deus em uma relação íntima de mútuo conhecimento. E dessa forma, o homem distorce a criação, porque aquilo que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Ao ponto de que o próprio profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer um versículo icônico, que inclusive tem sido usado de maneira equivocada no período eleitoral, que a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. A gente tem ouvido esse verso como: o meu povo perece por falta de conhecimento, como se a gente estivesse falando sobre conhecimento de álgebra, matriz, química, cidadania ou algo do tipo. Não! O texto bíblico fala: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque não sabe quem eu sou. Porque não se relaciona intimamente comigo. O meu povo está sendo destruído porque a sua teologia é ruim. Porque a ideia que meu povo tem sobre mim é equivocada. E por consequência, eles vivem a partir desse equívoco. As suas atitudes transparecem esse equívoco. E aí então, a gente percebe que os véus, eles são utilizados não apenas por Moisés, mas é utilizado por muitos de nós, levando-nos a experimentarmos uma glória desvanecente, passageira e que não tem o poder de nos transformar. Os véus que nós usamos não nos transformam, eles apenas nos domesticam. É o véu da religiosidade. A igreja, em certa medida, se transformou em um desfile performático. Esquecemos do Evangelho de Deus e do ambiente de vulnerabilidade, de confessionalidade, de confissão de pecados que deve ser a igreja, para tornar um ambiente onde nós fingimos ser o que não somos. E dessa forma, fingindo ser quem não somos, não conhecemos a Deus e não somos transformados por Ele. Sabe por quê? Porque Deus não pode transformar quem você finge ser. Deus não pode transformar o seu personagem. Deus não pode transformar o personagem que você criou para o Instagram, para que as pessoas te amem.
Deus não pode transformar a pessoa que você finge ser para ser aceito pelos outros. Deus não pode transformar a pessoa que você até gostaria de ser, mas não é. E sabendo que não é, você esconde dos outros e de Deus, para que você não perca cargos dentro da igreja, para que você não perca notoriedade, não perca respeito, não perca carinho, afeto das pessoas. Deus não pode transformar essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela não existe. Ela é fruto da imaginação nossa, criada para nos escondermos de Deus e não conhecemos a Ele intimamente. E aí então chega o apóstolo Paulo e dá um kamehameha e diz: nós somos transformados na medida em que contemplamos ao Senhor com o rosto descoberto. Somos transformados na medida em que contemplamos ao Senhor com o rosto descoberto. Meu irmão, nós não somos transformados pelo nosso próprio esforço. Somos transformados como reflexo do nosso conhecimento e entendimento de Deus. Na minha adolescência, eu vivi uma vida largada no pecado, obviamente porque eu não conhecia Deus, e de certa forma isso foi até bom porque fez um contraste e me convenceu de que eu não tinha relacionamento com Deus e que precisava ter. E vivi uma vida muito distante dos caminhos de Deus, completamente distante. E eu lembro que quando Jesus me encontrou aos 16 para 17 anos, de uma forma sobrenatural e poderosa, o Evangelho foi anunciado no meu interior e eu criei que Jesus me amava. Eu criei que Jesus foi louco o bastante, foi pródigo o bastante, foi extravagante o bastante para amar um pecador como eu. E quando eu criei dessa forma, eu me rendi a Ele. E decidi, peremptoriamente, viver uma vida franca, honesta e sincera com Deus, conhecendo a Ele e sendo conhecido por Ele. O que acontece é que naturalmente eu tinha muitos maus hábitos que acompanhavam uma vida ilícita longe de Jesus. E normalmente, o que acontece no contexto religioso da igreja, e grande parte das vezes até bem intencionado, é que nós tentamos domesticar as pessoas dizendo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então as pessoas aprendem a viver socialmente naquele ambiente, deixando de praticar algumas coisas que as tornam inaceitáveis, mas por fim, as pessoas não foram de fato tratadas e transformadas. Apenas colocaram um véu para fingir que são uma coisa que não são. Eu, conhecendo esse contexto de igreja, decidi por um caminho diferente. Decidi buscar a Deus. A minha vida cristã, ela é definida por isso. Eu tenho sede e fome de Jesus. Eu tenho fome e sede de conhecer mais a Deus. Logo, quando me converti, no meu primeiro ano de conversão, eu me lancei a estudar a Bíblia de maneira exaustiva. Estava no período pré-vestibular, sou formado em automobilística e estava entrando na engenharia automobilística. E nesse período de pré-vestibular, eu lembro que eu me lancei a ler a Bíblia. Em um ano eu li 8 vezes a Bíblia no meu primeiro ano de conversão, porque eu queria conhecer a Deus. Comecei a estudar teologia, comecei a ler tudo quanto é livro possível, porque eu queria conhecer a Deus. E sabe o que é mais fantástico? É que a maioria dos meus maus hábitos que eu praticava antes da minha conversão, eu deixei, mas eu nem lembro quando eu deixei. Eu não lembro quando eu venci a pornografia.
Eu não lembro quando eu venci o vício no cigarro. Eu não lembro quando eu venci o vício na maconha. Eu não lembro quando eu abandonei a imoralidade sexual. Eu não me lembro. Sabe por que eu não me lembro? Porque não fui eu que mudei. Foi Deus que me transformou. O que eu quero dizer para você é que a transformação que vem de Deus é resultado do conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Ele e por Ele nós somos transformados. É o que Paulo está dizendo no texto. Eu tenho um curso para homens, uma escola para homens, que milhares de homens já passaram por essa escola. E ela tem várias tônicas sobre a hombridade, a masculinidade. Dentre elas, um dos pontos que eu abordo é a questão do vício da pornografia, que eu trato aí em algumas aulas. É muito interessante porque a maioria dos homens que entram nessa escola, nesse curso, eles pensam que vão aprender, tipo assim, 5 passos para vencer a pornografia. E deixa eu lhe falar uma coisa, não existem 5 passos para vencer a pornografia. A pornografia, antes de ser um mau hábito, um mau comportamento, que sim, tem implicações psicológicas, químicas, comportamentais, ela antes disso é uma distorção do que nós pensamos a respeito de Deus e, por consequência, de nós mesmos. Portanto, você só vai ser liberto da pornografia, não quando você lutar contra a pornografia, mas quando você conhecer a Deus. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Nós somos transformados quando contemplamos a Deus. E algo que precisamos compreender da nova aliança é que não podemos entrar na presença de Deus usando máscaras. É o que Paulo diz. Jesus remove o nosso véu. Pastor, espera aí. Se não podemos entrar na presença de Deus usando máscaras, usando véu, então isso quer dizer que eu não estou na presença de Deus? Bingo. Você não entrou no Santo dos Santos. Você não vive um relacionamento de intimidade com Deus. O teu relacionamento é baseado ainda em uma prática terceirizada sacerdotal, aonde você pensa que você é aceito por Deus por causa do sacrifício dos outros e não de relacionamento íntimo e pessoal resultante do sacrifício de Cristo que nos permitiu entrar na presença de Deus. E o que eu quero dizer a você nessa noite é que é necessário que você tenha uma postura diante do Evangelho, de apresentar-se diante de Deus sendo quem você é. Lipão, você está dizendo para mim que eu posso continuar vivendo no pecado? Claro que não. É óbvio que não. O que eu estou dizendo para você é que você precisa reconhecer os seus pecados e quem você é diante de Deus. Clamar e clamar e clamar por sua misericórdia. Mas não fingir que você não é o que é. Eu digo isso porque por N fatores religiosos, institucionais, relacionais, congregacionais, muitos de nós oprimem pecados que precisam ser tratados porque não querem ser rechaçados, rejeitados pelos outros. E aí então, de repente, a bomba explode. Por quê? Porque esses pecados nunca foram tratados. Homens que lutam com a homossexualidade há anos, mas que nunca expuseram isso nem na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a orar como uma forma hipócrita de se relacionar com Deus. Quantos aqui já leram Salmos? Já leram Salmos? Você já leu os Salmos precatórios? Já prestou atenção? Os Salmos é uma maravilha, gente. Porque ele nos ensina a relacionarmos com Deus de maneira humana. Os Salmos fala a respeito de um coração quebrantado e contrito que adora a Deus sendo quem Ele é, mas adora a Deus também sendo nós quem nós somos. Nos Salmos você vai aprender a orar revelando seus medos para Deus. E a pergunta que eu faço a você é, faz quanto tempo que você não fala sobre seus medos para Deus?
Os Salmos nos ensinam a orar, mostrando a nossa ira para Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem salmo que diz: Deus, dê um soco, um murro no queixo dos meus inimigos. Você já orou assim para Deus? O que a gente aprende nos Salmos é que Deus nos convida para um relacionamento honesto e sincero, sem véus e máscaras. Para que esse Deus que nós contemplamos face a face possa nos transformar na medida em que conhecemos a Ele. Portanto, contemple ao Senhor, conheça ao Senhor, e tal conhecimento, não baseado apenas em intelectualidade, tal conhecimento baseado em relacionamento real com Ele, de ouvir e praticar a palavra, porque nós somos transformados na medida em que contemplamos ao Senhor, com o véu descobertos, somos transformados progressivamente. Olha que coisa gloriosa. O que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, sabe o que é? Meus irmãos, lembra aquele irmão que praticou incesto? Então, tome cuidado para vocês não imporem sobre ele um fardo, aonde ele não tenha mais ambiente para falar sobre as fraquezas e lutas dele. Tome cuidado para não colocarem um véu no relacionamento dele com Deus, ao ponto de que ele não seja transformado porque vocês não o amam. E não amando, ele pode pensar que ele precisa fingir ser quem ele não é. E fingindo ser quem ele não é, ele não vai poder ser transformado por Deus, porque o relacionamento dele com Deus vai ser como o de Moisés, vai ser com um véu, cheio de medo e insegurança. Não faça isso com esse irmão, não faça isso com vocês, porque a igreja, ela é o lugar dos pecadores confessos, e que foram por Cristo justificados, e estão sendo por Cristo santificados. A igreja não é o lugar dos bons. A igreja é o lugar daqueles que perceberam que são ruins e que dependem da graça de Deus. Meus irmãos, nós não podemos perder a essência do que é ser uma igreja evangélica. Ser uma igreja evangélica é ser uma igreja que acredita no Evangelho de Cristo. A boa notícia de Cristo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Cristo fala-nos de um Deus que amou pecadores, e amando esses pecadores, Ele mesmo incumbe-se de transformar esses pecadores, na medida em que eles buscam a Deus com o rosto descoberto, reconhecendo seus pecados, falhas e defeitos, e dessa forma sendo transformados na medida em que conhecem a Deus. Aí sabe o que acontece? Quando nós vivemos o relacionamento com Deus dessa forma, nós vivemos um relacionamento com Deus permanente. Você conhece algum crente que deixou a igreja porque terminou o namoro? Você já imaginou esse crente conversando com Paulo? Já imaginou? E aí, conta aí como foi a tua vida com Deus, sua trajetória. Então, Paulo, eu namorava, levei um toco, meu namorado frequentava a mesma igreja, aí eu deixei, dei a louca. Ah, nem vou mais na igreja. Você já imaginou? O que eu quero dizer para você é que essa flacidez na nossa fé, essa instabilidade, essa mediocridade, essa pequenez que vivemos com Deus é fruto de um relacionamento meramente religioso com Deus e não em um relacionamento de intimidade com Ele. Com Cristo, eu caminho há 17 anos. Meus irmãos, 17 anos de muita luta.
Esse ano eu faço 14 anos de casamento. Os primeiros anos de casamento foram terríveis. Queria contar para você que foram maravilhosos, mas não foram. Foram terríveis. Ao longo desse tempo, já fui perseguido milhares de vezes por causa de Cristo. Ameaça de morte, perseguição, processos. Fui processado 4 vezes, indeferido como perseguição religiosa. Já perseguiram minha esposa. Já sofri tanta coisa que, enfim, se eu ficasse aqui falando, duraria algumas horas. Mas por que eu só estou citando isso? Porque motivos humanos para deixar de ter um relacionamento com Deus não me faltaram. Mas a grande questão é que, de fato, eu descobri quem Deus é. E quando eu descobri quem Deus é e fui descoberto por Ele sendo quem eu sou, eu não tenho para onde eu ir. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o ar que eu respiro. Ele é a vida. Ele é a morte. Se viver, vivo com Cristo. Se morrer, morro para Cristo. Porque para Ele vivo eternamente. E é sobre esse tipo de relacionamento que eu estou falando que você precisa experimentar. É sobre esse tipo de relacionamento que não é para fazer o teu pai ficar feliz com você, fazer as pessoas acharem você legal, mas é sobre um relacionamento real e transformador que o Evangelho opera no coração daquele que crê. Não é a igreja que transforma o pecador, é Cristo que transforma o pecador.